Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos começar então mais uma aula de física. Então, só lembrando, aulas passadas, a gente começou a ver então movimentos periódicos, definimos ondas, características de ondas, tá? Fenômenos envolvendo ondas. E agora é o seguinte, nós vamos estudar um tipo específico de ondas, beleza? Que são as ondas sonoras. Vamos navegar então nas ondas sonoras, por exemplo, da música. Bora lá então. Slide 2. Então, lembrando o que é uma onda sonora. Beleza? A gente já viu isso, agora vamos rever novamente. Então, uma onda sonora é uma onda que é uma onda mecânica. Beleza? E ela se propaga sempre em um meio. Por que isso? Porque a onda sonora ela se propaga a partir de deformações elásticas em um meio. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo de um emissor de uma onda sonora, e aqui ao redor desse emissor eu tenho ar, por exemplo, e eu observo que as ondas sonoras nada mais são que ondas de compressão-rarefação. Então as moléculas de ar elas se aproximam uma das outras, isso é uma compressão, e depois elas se afastam, isso é uma rarefação. Beleza? Então, ondas sonoras são ondas de compressão-rarefação que se propagam, por exemplo, em meios elásticos. São ondas elásticas em um meio. No caso do som, nós não conseguimos observar as ondas sonoras. Essas ondas são minúsculas, são muito pequenas, beleza? E nós não conseguimos observar, ver elas visualmente. Mas o nosso corpo consegue captá-las, tá? Através do ouvido. Nós percebemos essas ondas através do ouvido. Aqui eu tenho um outro exemplo de onda sonora, que é uma onda de choque na realidade, tá? Que acontece a partir de um tiro de uma arma. Então aqui sai a bala do cano de uma arma e a gente consegue ver, tá? Uma bolha aqui que sai logo depois da munição, logo depois da bala. Essa bolha ela é uma onda dessa de compressão. Então aqui uma onda sonora são várias ondas dessa, tá? E é claro que essa onda aqui no caso da bala é uma onda muito forte, é um som muito forte. Aqui também tem outro exemplo de uma explosão, e a gente consegue ver a partir da explosão a formação de uma onda de choque, que é uma frente de onda de uma onda sonora, com uma intensidade muito maior. Então há uma bolha que se forma, e essa bolha é uma onda de compressão seguida de uma onda de rarefação. Tá? A onda sonora normalmente acontece em menor intensidade e a gente não consegue ver. No caso dessas duas ondas de choque, elas foram captadas por câmeras especiais. Vamos pegar aqui também um outro exemplo, no slide 3, de mais ondas de choque. Tá? Aqui eu peguei nessa primeiro GIF do filme Matrix, eu tenho aqui o Neo, ele colidindo com o agente Smith, e forma-se aqui a partir de uma explosão uma onda de choque gigante. A gente consegue ver como se fosse uma bolha que sai a partir da colisão dos dois. A onda sonora é muito semelhante a isso. Claro, em menor intensidade, e a onda sonora, são várias dessas bolhas. Peguei também agora aqui um evento recente, que foi aquela explosão que teve no Líbano. É uma explosão que ela gera uma onda de choque enorme, Então a gente pode ver que nós temos um incêndio e a partir do incêndio gera-se uma explosão. E essa explosão gera essa onda de choque aqui muito grande, que se propaga a partir da explosão. A gente pode ver aqui ela como se fosse uma nuvem aqui, beleza? Depois a gente pode até explorar o porquê que forma essa nuvem, tá? Então nós temos aqui mais 3 visões da mesma explosão. Se eu não me engano foi a explosão mais filmada da história. Então a gente pode ver aqui que depois que há a explosão, há a formação dessa onda de choque, que é uma onda sonora com uma intensidade muito maior, Beleza? Pessoal, nós vimos que ondas têm propriedades físicas, propriedades como velocidade, comprimento de onda e frequência. E o som, como é uma onda, ela também tem essas características. O som tem velocidade, comprimento de onda e frequência. Vamos agora atentar para a velocidade, tá? A velocidade do som. Então é o seguinte, a velocidade do som depende do meio em que o som se propaga. A gente já sabe que o som, por exemplo, não se propaga no vácuo. Mas em meios que não seja o vácuo, ele se propaga, mas dependendo do meio, a velocidade ela pode ser maior ou menor. Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, o caso do ar. O ar a 20 graus Celsius, no ar a 20 graus Celsius, o som se propaga com uma velocidade de 343 metros por segundo. Beleza? É muito rápido. São 343 metros por segundo. Se a gente for pegar uma coisa
humana, né, uma escala humana, o Usain Bolt, ele percorre 100 metros, tá, em 10 segundos. O som consegue percorrer 343 em 1. Então é muito rápido. Mas se o som for se propagar ao invés do ar a 20 graus Celsius, ele for se propagar no hidrogênio, a velocidade aumenta mais ainda. Ela vai, por exemplo, para 1.280 metros por segundo. Quase que quadriplica. Tá? Temos aqui também o som quando ele se propaga em líquidos. No caso da água, a 20 graus Celsius, por exemplo, o som se propaga com a velocidade de 1.480 metros por segundo. Aumento mais a velocidade ainda. Ele se propaga mais rápido na água do que no ar. Na borracha, tá? O som se propaga de maneira mais devagar. Ele percorre ali na borracha 50 metros em 1 segundo. Uma velocidade pequena. Mas em um meio sólido, que é metálico, por exemplo, cobre, o som chega a se propagar a 3.560 metros por segundo. Aumento mais ainda, por exemplo, em relação à água. No caso do alumínio, 5.000 metros por segundo. No caso do aço, 5.940 metros por segundo. E no diamante, chega na velocidade enorme de 12.000 metros por segundo. Bola para frente. Slide 5. Outra propriedade importante do som, inclusive mais importante que a velocidade, é a frequência do som. Beleza? E por que a frequência é uma propriedade do som tão importante? Porque a frequência do som ela vai dar o espectro sonoro, o intervalo de sons que nós conseguimos escutar. Beleza? Se nós formos pegar os seres humanos, por exemplo, os seres humanos escutam frequências, sons com frequências entre 20 e 20.000 Hz. Beleza? Então o ser humano escuta frequências entre 20 e 20.000 Hz. Os sons que têm frequências maiores que 20.000 Hz são considerados ultrassons. Beleza? E os sons que têm frequências menores que 20 Hz, que é o mínimo que a gente escuta, são chamados de infrassons, ou também subsons, beleza? Então, som é o que nós escutamos, que está entre 20 e 20.000 Hz. Ultrassons estão acima do que nós escutamos e infrassons abaixo do que nós escutamos. Por isso que a frequência é tão importante. Ela vai me dar, né, ali um intervalo de sons que eu consigo escutar. Não apenas para os seres humanos, mas também para outros seres vivos. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o cachorro. O cachorro também tem o seu intervalo de frequência. O cachorro, por exemplo, escuta entre frequências de 15 Hz a 45.000 Hz. Ele tem um intervalo de frequência, inclusive, maior que o do próprio ser humano. Ele escuta sons a uma frequência um pouco mais baixa que os seres humanos e escuta frequências numa frequência muito mais alta que os seres humanos. Praticamente ali o dobro. Tá? O sapo. O sapo, será que escuta em que frequências? O sapo escuta da frequência de 50 Hz a 10.000 Hz. Então é um intervalo de frequência menor que a do ser humano. O gato, tá? O gato escuta frequências entre 60 Hz a 65.000 Hz. Então ele não escuta sons tão graves quanto os seres humanos, mas ele escuta sons muito agudos, tá? Escuta ultrassons muito agudos. Sons, né, com frequências maiores do que a do cachorro, por exemplo. O morcego, né, que é especialista em som, ele tem um sonar ali embutido nele, tá? Ele escuta frequências entre 1.000 Hz e 120.000 Hz. Então a gente pode perceber que o morcego não escuta frequências muito baixas, tá? O ser humano escuta frequência entre 20 Hz. O morcego começa com 1.000 Hz. Mas, em compensação, ele vai para frequências até 120.000 Hz. Ele escuta frequências com uma altura muito grande, beleza? Pessoal, é o seguinte, né? Agora tem uma outra pergunta. Professor, entendi que uma onda sonora, então é uma onda de deformação, uma onda de compressão seguida, né, de rarefação de um meio, por exemplo, o ar. Mas como que o nosso corpo consegue perceber o som? Como que nós escutamos? O que o nosso corpo faz, né, para poder escutar o som? Vamos entender um pouquinho aqui, né, de maneira então um pouco superficial, a gente não vai aprofundar muito, né, porque não é da área da física. Então, primeira coisa, imagine que eu tenho aqui, né, um emissor, ele emite então uma onda sonora, que é uma onda de compressão e rarefação, ela vem se espalhando e ela chega no ouvido, né, na orelha de uma pessoa, beleza? Ao chegar na orelha, ela vai penetrar então dentro da orelha.
beleza? Então, quando o som audível atinge a orelha, ele penetra pelo canal auditivo. Ele vai penetrar na orelha, pelo canal aqui, então, externo auditivo, que faz parte da orelha externa, beleza? Ele penetra aqui no canal auditivo, beleza? Quando ele penetra, ele se propaga aqui dentro e vai atingir quem? A membrana timpânica. Ele vai atingir aqui uma membrana e essa membrana vai vibrar, beleza? Ela vai vibrar devido então à oscilação do ar. Vibrando a membrana, essa membrana está ligada aqui a ossículos, a 3 ossos bem pequenos dentro do ouvido. Então, a membrana está ligada a 3 ossículos dentro do ouvido, tá? No ouvido médio aqui, beleza? Médio para o interno. E esses ossículos vão vibrar junto com a membrana. A membrana vibra, os ossículos também vibram. E eles transportam essa vibração para a cóclea, beleza? Para a cóclea. Dentro da cóclea, tá? Esse sinal de vibração vai ser transformado em um impulso elétrico para os nervos. Tá? Os nervos transmitem informação através de impulsos elétricos. Então essa vibração, tá, mecânica vai se transformar num impulso elétrico que vai ser transmitido pelos nervos para o cérebro. E o cérebro em seguida então vai codificar, né? Ele vai decodificar na realidade esse sinal. Beleza, pessoal? Então aqui, né, uma visão aí de como que nós escutamos. Vamos continuar lá então, slide 7. Vamos voltar agora aqui uma propriedade importante do som, que é a frequência. Então nós vimos que a frequência ela é muito importante porque ela vai dar para a gente então o intervalo de frequências, né, o espectro que nós escutamos. Mas a frequência ela é mais importante que isso, porque a frequência também está ligada com a música. Primeiramente, vamos ver como o nosso cérebro diferencia um som que tem baixa frequência de um som que tem alta frequência. Sons que têm frequências baixas são sons que nós interpretamos como sons graves, beleza? Então, um som grave é um som que tem uma frequência baixa. E sons que têm frequências altas são sons agudos. São sons que têm frequências altas. Sons que têm frequências baixas e sons que têm frequências altas. Beleza? Então, sons graves têm frequências baixas e sons agudos têm altas frequências. Beleza? Tanto que na física, tecnicamente, quando nós falamos de sons baixos, queremos dizer sons que têm baixas frequências. E quando dizemos que temos sons altos, queremos dizer sons que têm altas frequências. No cotidiano, o pessoal não utiliza essa interpretação da física. O pessoal utiliza, né, o som baixo e o som alto no sentido do volume de um som. Então, quando alguém pede para você, por favor, abaixe o som aí, essa pessoa está pedindo para você, na realidade no cotidiano, para você abaixar o volume do som, não a frequência. Tá? Tecnicamente, você teria que abaixar a frequência do som, deixar o som mais grave. Mas no cotidiano, tá, as pessoas entendem, né, sons altos e baixos como o volume de um som. E o volume de um som não está relacionado com a frequência, mas sim com a amplitude da onda. Tá? Um som que tem um volume alto é um som que tem uma amplitude grande. Um som que tem um volume baixo é um som que tem uma amplitude pequena. Beleza? Então tem que ter essa diferença aí, porque provavelmente no Enem, né, em vestibulares, quando o pessoal vai cobrar no sentido físico. Um som alto, um som baixo. Você vai ter que entender que está relacionado com a frequência daquela onda. Beleza? Professor, mas aonde que a frequência vai entrar na música? Você falou que a frequência está relacionada com a música, mas aonde que a frequência entra na música? Pessoal, a frequência, tá? Ela é a característica que identifica uma nota musical. Então, quando a gente pega, por exemplo, aqui um piano, né, o teclado de um piano, nós vemos que nós temos o Dó, tá? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Cada nota musical dessa, tá? Ela vai ter uma frequência característica. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o Dó, tá? A nota musical Dó tem uma frequência de 261,7 Hz. Beleza? O Ré, 293,7 Hz. O Mi, 329,7 Hz. Então, a diferença entre as notas musicais se dá apenas pela frequência. É o que identifica, então, a diferença
entre as notas musicais. Beleza? E o seguinte, uma coisa importante, né? Para quem é músico já conhece isso, a frequência lá de 440 Hz é considerada a frequência padrão para a afinação de notas musicais. Então, geralmente, mais antigamente, o pessoal comprava o diapasão e você batia no diapasão, ele emitia uma frequência. A frequência era geralmente do Lá, e o Lá tem uma frequência de 440 Hz. E essa frequência é a frequência padrão. Você afina primeiro o Lá e depois, a partir do Lá como referência, você consegue então afinar, e identificar as outras notas musicais. Então nós vimos que a frequência, além de identificar os intervalos, de sons que nós escutamos, também serve para identificar, por exemplo, as notas musicais. Tá? Tão importante isso, pessoal, que nós diferenciamos as vozes humanas, para o canto, por exemplo, a partir das frequências em que o cantor consegue cantar. Tá? Então, por exemplo, se você for pegar a tua voz, e você quiser ver qual é a tessitura que a tua voz tem, você vai ter que ver o intervalo de frequência que a tua voz consegue alcançar em relação às notas musicais. Então, por exemplo, se você tiver uma tessitura de voz baixo, você vai atingir esse padrão de notas musicais aqui, que tende a ser mais grave. Se você for um barítono, você vai atingir notas musicais um pouco mais agudas em relação ao baixo, mas ainda vai ter uma prevalência de notas musicais graves. Se você for um tenor, você vai alcançar notas musicais mais agudas em relação ao barítono, mas ainda vai ter uma prevalência um pouco maior de notas graves. Agora, se for para o contralto, meio soprano ou soprano, você vai atingir cada vez mais notas mais agudas. Beleza? Um exemplo de tessitura vocal é o do Freddie Mercury, que é um dos maiores cantores, se não o maior cantor de todos os tempos. Tá? O pessoal sempre achou que ele era um tenor na carreira dele, porque as músicas dele, ele alcançava notas nessa região aqui. Só que o próprio Fred falava que ele era um barítono. Tá? Ele cantava nesse intervalo, mas ele alcançava notas musicais mais graves do que ele cantava. Tá? Então, ele era um barítono que cantou como um tenor. Isso até mostra ali a amabilidade da voz dele. Nós também podemos aplicar essa característica aqui de frequências também aos instrumentos musicais. No slide 9, nós podemos ver aqui o alcance de frequências que cada instrumento musical pode ter. Então aqui nessa figura, por exemplo, nós temos aqui vários instrumentos de corda e em cima vários instrumentos de sopro. Beleza? Temos aqui, por exemplo, o baixo, o violoncelo, a viola e o violino. O pessoal pergunta às vezes, qual que é a diferença entre o violino e a viola? Qual que é a diferença entre a viola e o violoncelo? Por que eu tenho instrumentos musicais que são parecidos e aumentam o tamanho dele? O que eu modifico no som quando eu tenho um instrumento musical diferente? Tá? No caso aqui dos de corda, o que vai diferenciar são as notas musicais que eles são capazes de emitir. O baixo, então, vai alcançar notas musicais que são frequências baixas. O violoncelo vai alcançar notas musicais baixas, mas também vai alcançar notas musicais um pouco mais altas. Tá? A viola aumenta mais ainda a altura do som. E o violino aumenta mais em relação à viola, por exemplo. A mesma coisa acontece no saxofone. Um saxofone baixo, então, alcança notas musicais mais baixas. Um saxofone barítono, notas musicais mais altas. O tenor, mais alto ainda. Alto, mais alto ainda. E o soprano, mais alto ainda. Beleza? E a gente pode comparar, inclusive, esses instrumentos, tá? As frequências que eles emitem com as vozes humanas. Nesse outro gráfico aqui, tá? Eu tenho aqui em comparação as várias frequências que os instrumentos emitem e também em comparação com as vozes humanas. Então, se a gente for pegar aqui uma voz masculina, por exemplo, ela tende a emitir frequências entre 90 e alguma coisa Hz e 900 Hz. Beleza? A voz feminina, tá? Se for pegar aqui a frequência fundamental, ela é emitida em uma frequência um pouco mais aguda que a voz masculina. As mulheres emitem frequências em média ali, entre 300 e alguma coisa Hz a 3 kHz. Beleza? E a gente pode aqui comparar os instrumentos musicais que emitem frequências parecidas com as frequências humanas. Se a gente for pegar aqui, o violoncelo, ele emite uma frequência parecida com a voz masculina. Em compensação, o violino ele tem uma emissão
parecida com a voz feminina. Até por isso que eu acho que o pessoal faz, às vezes, sempre ali uma combinação entre violino e violoncelo, para imitar ali, né, a combinação entre uma voz masculina e uma voz feminina. Beleza? Vamos lá. Slide 10. Então imagine o seguinte, imagine que você pega ali um violão, tá? E pegue um piano e um violino. E o seguinte, você faz a mesma nota no piano, no violão e no violino. Beleza? A mesma nota, com a mesma frequência, tá? Faz com a mesma altura em relação ao volume, então com a mesma amplitude, e você emite o som com a mesma velocidade. Se você fizer isso e você tocar perto de uma pessoa, mesmo assim, mesmo que você deixe a nota musical com a mesma frequência, amplitude e velocidade, mesmo assim a pessoa vai conseguir identificar quem é o piano, quem é o violino e quem é o violão. Como que o nosso cérebro faz para diferenciar o som de um instrumento de um som de um outro instrumento, mesmo que ele tenha a mesma amplitude, frequência e velocidade? Tá? Como que o nosso cérebro faz para diferenciar a voz de uma pessoa de uma outra pessoa, mesmo que elas falem com a mesma frequência, amplitude e velocidade? Como nós conseguimos diferenciar os sons? Beleza? A característica de diferenciar os sons está ligado com o timbre. Toda voz ela tem um timbre característico. É como se fosse a identidade, é como se fosse a digital da sua voz. Beleza? E o que o timbre ele é na onda? O timbre ele é o formato da onda. Então, por esse livro aqui, eu tenho 3 ondas emitidas por 3 instrumentos diferentes. Todos eles emitindo com a mesma amplitude, mesma frequência, a frequência de 440 Hz, tá? E mesma velocidade. Eu posso ver que o formato da onda do piano é diferente do formato da onda do violino, que é diferente por si do formato da onda do diapasão. Por esse outro livro aqui, que é o livro do Gaspar, eu posso ter o mesmo experimento. Agora, né, os instrumentos são flauta, piano, trompete e violino. E eles estão emitindo aqui o Dó de 262 Hz. Eu posso ver que, apesar da mesma frequência, amplitude e velocidade, o formato da onda é diferente. O formato da onda da flauta é diferente do formato da onda do piano, do trompete e do violino. Tá? Então o timbre, beleza? Ele me dá a característica, a identidade do som. Quando você escuta a voz de uma pessoa e você lembra de que pessoa que ela é, você associou, né, o timbre da pessoa àquela pessoa. Então nosso cérebro, além de captar a amplitude, frequência e velocidade, ele consegue também identificar o formato da onda. Isso mostra que o nosso cérebro é uma coisa muito espetacular, né, pessoal? Conseguimos identificar o formato da onda. Beleza, pessoal? Ó, ficamos por aqui hoje, beleza? Então, início aí de ondas sonoras. Qualquer dúvida, atendimento síncrono, passar bem e ótima semana.